Elisei aqui, eu crio conteúdo sobre cultura, do queer ao pop, da beleza até a sociologia, e nesse podcast irei entrevistar, investigar e conversar com as mentes criativas por trás de projetos icônicos na indústria brasileira nos últimos tempos. Nesse episódio, quem coloca a cara a capa é Jonathan Volper, fotógrafo pernambucano que é responsável pela fotografia de Urucum, terceiro álbum de estúdio da cantora Carol Conká e tema da nossa conversa. E aí, amigo, como você tá? Oi, gente, tudo bom? Obrigado pelo convite, Elisei. Amei, tô super animado. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo. E tô bem animado com tudo. Acho que a gente vai fazer um podcast muito legal, com muita informação. Total, quando eu tava levantando as pessoas que eu queria conversar nesse podcast, você tava no meu topo ali de lista de pessoas que eu queria logo de cara já ter um episódio, porque eu acredito que justamente o que eu quero fazer com o podcast é mostrar todas as possibilidades que essas profissões criativas têm, e eu acho que você faz um trabalho autoral muito único hoje aqui no Brasil, e aí eu queria entender um pouco mais da sua mente, assim, nesse episódio. Ai, perfeito, perfeito. Eu acho que o Brasil, cada vez mais, a gente precisa de arte, a gente precisa de trabalhos autorais, de gente que está criando algo novo, de gente que está se dispondo mesmo a criar. Eu acho que isso é muito importante para o país em vários aspectos, e a gente tem muita gente no Brasil legal fazendo isso. Acho que a gente está super bem nesse sentido aqui no Brasil. Muito bem representadas. E aí eu acho que eu queria começar toda essa história do começo, inevitavelmente. E aí eu queria saber se o Jonathan novinho, se você sempre quis trabalhar com fotografia, se esse era um caminho que já estava muito claro pra você desde jovem. Ah, eu acho que sim, desde muito, muito novinho. Eu comecei a fotografar mesmo, assim, o início do início, com 13 anos de idade. Minha mãe me deu uma câmera Polaroid digital e eu ficava louco no prédio que a gente morava, indo atrás das plantas, natureza morta. Eu tinha uma vibe um pouco dark, eu era tipo da galerinha do MySpace, sabe? Aham. Então, comecei no MySpace, eu acho que foi o MySpace que. Acho que as pessoas hoje em dia não devem nem saber o que é MySpace, mas é uma rede social que eu creio que não existe mais. E foi pré-Orkut, eu diria, ou é da mesma época do Orkut, que eu acho que também não existe. E daí eu comecei a fotografar com 13 anos. Já sentia que era isso que eu queria, mas não tinha ideia de que isso era possível, porque eu venho de uma família de origem humilde, eu venho de um lugar, né, de Recife, que não é um lugar que é necessariamente um polo de fotografia no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente tem talentos incríveis lá, a maioria acaba vindo, né, para São Paulo depois de um tempo, mas eu acho que Recife é um polo de talentos que vão se descobrindo, é um lugar muito artístico. Então sempre teve presente na minha vida a arte de alguma forma, desde criança. E aí com 16 anos, não, na verdade com 15 anos eu fiz meu primeiro editorial de moda, que acabou saindo em Mentira! um site internacional. Foi uma loucura, porque eu não estava esperando. Eu recebi o convite, eu fazia books das minhas amigas do colégio, Aham. e daí acabei recebendo um convite para fazer um editorial de moda por uma equipe de lá de Recife, que hoje em dia mora todo mundo aqui em São Paulo. E acabei fotografando, foi legal, mas eu não esperava nada demais. Só que esse editorial acabou entrando para um site internacional que bombava na época, que era o Fashion Gone Rogue. Antigamente as pessoas eram muito mais ligadas a sites do que às redes sociais, digamos assim, Aham. né? Então Você tinha flogão, tipo Fotolog, isso você passou, você tinha também? tive tudo isso, vivi todo esse momento. Era um momento esquisito. Eu tinha Flickr também, eu acho que o Flickr bombava naquela Ai, época. bombava. É E verdade. daí esse editorial saiu no Fashion Gone Rogue, o pessoal lá em Recife viu, gostou, virou uma exposição, o editorial. Então eu fiquei meio Meu Deus. O primeiro. perdido, o primeiro. Então eu fiquei completamente sem saber o que estava acontecendo. Minha mãe não entendeu nada. E aí a gente foi para a exposição que fizeram lá na Universidade Católica de Pernambuco e tal. E aí eu comecei a abrir minha cabeça, a falar, ok, tem alguma coisa aí. E aí comecei a explorar mais, comecei a fotografar mais, a me mover. Só que assim, lá era complicado, porque Recife não tem um mercado de moda tão forte, claro. Lá é um polo gigantesco de jeans e de moda praia,
Uhum. Mas isso vai para um lado muito comercial. E as minhas fotos eram muito esquisitas. As pessoas não entendiam, achavam estranho. Minha mãe achava super esquisito, me levou para psicóloga para ver o que estava Meu rolando. Deus, uma diva incompreendida. Muito! Foi bizarro no começo. Você sente que foi essa transição, porque você falou que você fotografava muito mais natureza morta, objetos, e aí você traduziu isso para as pessoas. Como aconteceu essa tradução para você começar a fotografar gente mesmo em moda? Foi nessa oportunidade ou foi através das suas amigas? Como aconteceu? Foi um pouco com as minhas amigas, misturado com essa oportunidade, mas também que eu estava me interessando por cinema. O cinema virou um interesse muito grande para mim. E o cinema, ele tem muitos rostos, tem rosto em todo lugar, né? Então, eu comecei a me interessar pela fisionomia humana. E aí eu comecei a Uhum. mudar um pouco o caminho que eu tinha começado a experimentar, para experimentar a fotografia com pessoas. E foi aí que eu comecei a definir que eu era um retratista, né? Mas óbvio, isso deve ter. Eu tenho 29, eu tinha 15, faz um tempo. Uhum. Nossa, inclusive até eu não conhecia esse termo. Dentro da fotografia, então, você tem essas subcategorias, tipo, retratista é quem tira retrato, né? Presumo eu. Mas eu não sabia que existiam outras. Então, existem vários tipos de fotógrafos. Por exemplo, tem um fotógrafo muito famoso no mundo inteiro, que é o Sebastião Salgado, que ele fotografa a natureza perfeitamente bem, mas ele também faz retratos incríveis. Então, eu considero ele um Uhum, retratista, assim como eu também considero ele um fotógrafo de natureza. Eu acho que todo entendi. fotógrafo ele consegue se colocar em algumas dessas definições. Assim, hoje eu me Uhum. vejo como um fotógrafo de moda que é retratista e que também faz um pouco do trabalho da publicidade. Mas eu me vejo como fotógrafo de moda retratista. Entendi. E aí, dentro dessas facetas todas que você tem, qual você percebe que é a maior diferença entre moda, publicidade e até música, que é o campo que a gente vai chegar mais tarde ao longo do podcast? São três esferas que acabam se misturando em algum momento. Né? Eu acho que tem trabalhos até que a gente faz de publicidade, que é com artistas de música, só que eles querem uma linguagem de Uhum. moda. Então a gente consegue misturar essas esferas, né? Eu acho que eu consigo transitar muito bem entre as três. Tenho uma paixão por moda muito grande. Eu sou uma pessoa que gosta de moda, gosta de pesquisar sobre moda. Eu sou apaixonado pelo Thierry Mugler, por exemplo. E eu amo Ai, divo. tudo que é Thierry Mugler vintage, assim como tem uma amiga minha, a Neko, que é stylist, que ela é apaixonada por Thierry Mugler. A gente compartilha dessa paixão, ao mesmo tempo que eu agora estou trabalhando muito com publicidade, estou fazendo publicidades que eu sonhava em fazer e estou amando esse universo. E a parte da música dos artistas, ela está muito presente e eu acho que eu consigo colocar uma linguagem de moda quando eu vou fazer algum artista. Total, amigo, eu vou até te mandar uma foto depois, mas eu estou anotando essa entrevista, tal qual os Maias, eu anoto alguns, tipo, highlights do que você fala pra eu transcrever isso de alguma maneira depois em conteúdo. E eu estou escrevendo com o meu lápis do Mugler, que eu comprei na exposição. Então, assim, Tudo! sintonizadas, sintonizadas. Tem tudo a ver, amei, amei. E eu acho que essa ref é uma ref super forte pelas cores, pelas formas, né? O Mugler de uma maneira geral. E você descobriu ele, você se interessou por ele em que momento? Assim, logo aos 15 quando você decidiu que fotografia de moda era um caminho? Foi depois na faculdade? Em que momento que ele surgiu como esse ponto focal, assim? Eu acho que Thierry Mugler surgiu, por incrível que pareça, há pouco tempo. Por quê? Eu era obcecado pelo Alexander McQueen. Era, tipo assim, minha Uhum. vida, porque totalmente darks. Ele incorporava a natureza no trabalho dele de um jeito que eu amava. Então eu diria que o Alexander McQueen foi a minha primeira paixão. E hoje em dia o Thierry Mugler tomou conta, assim. Ainda mais quando eu descobri que o Thierry Mugler também era fotógrafo. E o trabalho dele de fotografia eu acho que ressoa muito para mim, né? Justamente porque me traz aquilo do meu passado, de misturar natureza e moda, que é uma coisa que ele fazia muito. Então eu acho que eu sou apaixonado por ele, tanto como fotógrafo como estilista, assim, eu amo. Uhum. Amigo, tem muito a ver mesmo. Eu penso muito nas coleções dele, as que tiveram mais de destaque, né? Eram muito inspiradas pelos insetos, por animais, assim, no geral. Então tem esse fit super
amarrado mesmo. E fantasioso, né? Eu acho que ele ia para um lado fantasioso, da fantasia, não da fantasia do look, que é uma fantasia, mas sim da gente Uhum. pensar em outros universos, da gente trazer outras histórias para nossa vida. Eu acho que a minha maior influência de todas, se eu fosse pensar, é o David Lynch, que é um diretor que eu sou apaixonado, que ele consegue falar de surrealismo de uma forma muito única, muito especial, e eu acho que, sem dúvidas, o David Lynch é a maior influência na minha fotografia de todas, assim, de todas as pessoas que já existiram, ele é, tipo, a minha maior influência. E o Thierry Mugler tá logo ali do lado, Alexander McQueen também, que eu amo. Amigo, você é Little Monster? Muito, assim, eu sou Team Madonna, quem me conhece sabe Aham. que eu sou muito Team Madonna, eu amo falar, quem me conhece sabe. Eu sou muito Team Madonna, mas eu acho que a Lady Gaga, ela venceu. E é isso, resta aceitar, ela venceu, ela é muito boa. E o que ela tá trazendo agora, né, falando de brutalismo no show, é incrível. É muito chique, né, amigo? Mas eu até perguntei porque eu acho que tem uma coisa muito próxima de quem é fã do Alexander McQueen, tem uma proximidade com a Gaga e vice-versa. Então eu queria comprovar essa teoria. Eu amo, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Cada dia eu reconheço mais que ela é uma pessoa, assim, mais do que muito talentosa. Ela sabe fazer tudo muito bem. É incrível. Eu acho que ela tem uma coisa como artista que eu acho muito legal e que eu vejo muito em você, por exemplo, nas perguntas quando eu tava redigindo, que para mim é um fator de pessoas que eu admiro no geral, que é a versatilidade. Eu acho que é isso que ela tem provado assim nesses últimos anos, de que ela pode fazer mais de uma coisa muito bem. Eu acho que essa faceta assim meio camaleônica é um ponto assim, crucial pra mim nela. Super. E eu levo muito isso pra minha vida, porque assim, eu tô há 13 anos na fotografia, mas eu sinto que ainda tenho algo a descobrir pela frente. Eu tenho um interesse por música muito grande. Claro, não vou cantar, não vou fazer isso com as pessoas, Ah, dá seria uma tipo palhinha pra maldade. gente, amigo, aquelas. Nossa, a pessoa ia desligar agora o podcast. Mas assim, eu amo muito música e eu sinto que tem algo na música que eu tenho a descobrir e a fazer parte, mas isso eu vou deixar mais pro futuro. Mas eu sinto que eu não vou parar na fotografia de forma alguma. Amiga, eu sinto a mesma coisa. Este podcast surgiu a partir disso, porque eu via muito de fora, eu sempre acompanhei. Acho que é muito forte na cultura LGBTQIA+, de uma maneira geral, a gente tem uma relação muito próxima com música. E eu acompanhava sempre de fora, e aí começou a chegar em esferas mais perto da minha vida, tipo, a namorada da minha amiga é produtora, ou o meu amigo tá fazendo o primeiro álbum dele. E eu sempre fiquei tipo, nossa, é uma coisa que eu tenho tanta vontade, mas eu tenho a consciência de que eu não tenho nenhum talento vocal para cantar, infelizmente. E aí eu acho que o podcast foi esse meio de convergir, assim, pessoas criativas, energias que trabalham nisso sem necessariamente, tipo, não somos a Mariah Carey, sabe? Mas Aham. existe uma contribuição é, muito importante para a construção disso, sabe? Então acho muito legal ver que você tem essa vontade também. Super. Eu acho que a vida ela é curta, mas ela é longa. Dá pra gente fazer muita, muita, muita coisa. A gente não precisa se limitar. Claro, eu sou do time que pensa, se você quer ser bom em uma coisa, você tem que se dedicar 100% a essa coisa. Não existe possibilidade. Então, agora, por exemplo, na minha vida, a fotografia é 100% da minha vida. Eu penso na fotografia da hora que acordo até a hora que eu vou dormir. Uhum. Porque eu sou uma pessoa, eu acho que ai, gente, eu me identifico muito com a Nicki Minaj. Eu acho que ela quer uma coisa, ela vai lá, ela vai fazer, ela é um pouco agressiva, eu adoro isso. Então, eu quero algumas coisas e eu vou fazer essas coisas acontecerem. Eu tenho muito esse pensamento. Ah, essa é uma boa pergunta pra encerrar. Eu vou perguntar o que você quer no final, vou deixar aí você matutando. Mas eu acho que muito disso de você saber o que você quer me volta muito pra esse período do seu 15 anos. E aí eu queria entender, você entra na faculdade pra cinema, TV e vídeo, né? E aí eu queria entender, porque eu vejo a faculdade muito como um momento de abertura, a minha experiência, né? Eu quero entender a sua, de horizontes, e aí você passa a ver muitas oportunidades, e aí eu queria saber durante essa sua experiência, como a fotografia prevaleceu? Porque você falou do David Lynch, então eu sei que você tem essa ligação com o cinema, com o vídeo, mas como a fotografia como linguagem foi, assim, a escolhida? Foi um. Esse período que eu era, tipo,
bem novinho, foi muito conturbado. Eu entrei na faculdade de cinema na Federal com 17 anos, eu era muito novo. E foi massa, porque eu queria muito passar na Federal, eu estudei muito. Porém, lá eu descobri que aquilo não era o que eu queria. Eu não queria viver a vida de quem trabalha com cinema, porque quem trabalha com cinema é basicamente nômade, né? Você não para no mesmo lugar, você não consegue. Assim, você consegue estabelecer uma família, tudo, claro, tem gente que consegue. Mas é muito complicado. E eu pensava que eu não queria viver por aí dessa forma, ao mesmo tempo que eu amo viajar e a fotografia me proporciona isso, né? Mas é de uma forma muito mais controlada. E aí eu não terminei a faculdade de cinema. Aí é que tá. Eu fiz 1 ano e meio de cinema, desisti, passei em jornalismo, fiz jornalismo, desisti, pra vocês verem, a gente pode desistir bastante. E daí eu fiz marketing e aí me formei de fato, porque eu já queria vir para São Paulo, já queria vir morar em São Paulo, então eu precisava me formar porque eu queria me formar antes de vir. Só que a fotografia, desde aquele início do cinema, quando eu estava fazendo cinema, já era uma coisa que eu conseguia não só ganhar algum dinheirinho, mas também me libertar criativamente, colocar para fora o que eu estava pensando. Enquanto no cinema aquilo seria um pouco mais complicado do que na fotografia, né, que eu já estava fazendo. Então a fotografia acabou para mim sempre ganhando. No final das contas, era isso desde o início e eu sabia. Pelo criativo e pelo prático, né? Era ela. E eu acho engraçado você falar isso, porque a minha história é muito parecida, amigo. Eu comecei em moda, e aí eu demorei muito pra entender, né, essa diferença das coisas. Mas eu fiz moda porque eu amava moda, e eu queria estudar moda, eu queria entender Uhum. moda. Só que aí quando eu entrei, eu também tranquei. Depois de 2 anos. Eu comecei a entender que eu não queria trabalhar com isso, eu não queria atuar nessa indústria. Eu só queria saber mais sobre esse tema. E nessa época, acho que quando a gente tá nos primeiros estudos, principalmente, passou a primeira faculdade, ou enfim, a gente entra muito mais buscando construção da carreira do que o conhecimento, né? E aí, Total. eu fui também pra comunicação, pra mídias sociais. Hoje eu jubilei, né? Eu não posso voltar, infelizmente. Eu voltaria pra fazer, porque eu vejo que eu quero continuar estudando com outras coisas. Mas na época eu também fiz isso. Amiga, eu tenho 3 faculdades não terminadas. Eu terminei uma só. Chique, faz parte. É. Mas eu acho que você chega no momento daquele curso que você pensa, pronto, eu acho que eu peguei o conhecimento que eu queria aqui. O que eu tô vendo agora de conhecimento já não acho que me interessa mais, então eu vou sair fora. E eu acho que tudo bem, sabe? Cinema, eu desisti no momento que virou prático. Eu amei a teoria, eu amei estudar a história do cinema mundial, cinema latino-americano, cinema queer, porque a gente pagava a cadeira de cinema queer e era maravilhoso. E aí, quando entrou pro prático, eu falei, gente, eu vou embora, eu quero ir embora. Não, eu acho que é isso. Ainda mais quando você tá num coletivo, porque você começa a. Comparativos são impossível, né, em tudo na vida, mas eu acho que você passa a ver o quanto tem pessoas que estão tão entusiasmadas com aquilo, e você fala, nossa, realmente, eu não tô nessa vibe de, tipo, perdurar aqui, Sim. porque essa outra pessoa claramente quer mais isso do que eu, talvez eu queira outra coisa. E aí eu acho que o seu, então, foi isso de ir pro marketing, que foi quando você veio pra São Paulo, né? Isso foi em que ano? Eu me mudei para São Paulo na última semana de 2016, então eu considero que eu cheguei em 2017 aqui. Não faz tanto tempo, né? A gente tem o quê? 5 anos que isso aconteceu e o começo foi complicado, só tenho isso a dizer. Não, e aí você veio então em 2017, no começo de 5 anos, e você veio já com essa vontade de trabalhar em fotografia, com isso já em mente? Ou você veio Total. pelo marketing? Não, não. A faculdade, aí é que tá. Eu nunca trabalhei em nada a ver com nenhuma das faculdades que eu fiz. Tipo, nada. Nada. Eu estagiei 1 mês porque eu precisava para me formar em marketing. E no dia exato que completou 1 mês, eu não esperei nem chegar a hora do almoço. Eu fui na sala da pessoa que tinha me contratado e falei: Oi, eu tô indo embora, não tem a menor condição. E aí ela falou: Não, você não quer ficar até o final do dia? Eu falei: Não, amor, pelo amor de Deus, eu preciso ir embora. Eu tava desesperado. Pra você ter ideia, eu saí do estágio, acabei a faculdade, e em menos de 2 semanas eu tava aqui. Eu não pensei mais nada, assim, eu falei, eu vou embora, eu vou embora. Porque em Recife eu já tinha conseguido coisas muito legais pra lá, eu já tinha conseguido um destaque muito bom, desde que eu tinha, tipo, mais ou menos 19 anos.
por causa do FFW, Paulo Borges, que me descobriu e teve toda uma história legal e tal. Então eu já tinha feito um monte de coisa lá e eu sabia que eu precisava dar o passo mais importante da minha vida. Então eu peguei o pouquíssimo que eu tinha e eu vim pra cá, tipo, correndo, assim. Eu já tinha contatos aqui, eu já tinha vindo várias vezes em São Paulo fotografar. Eu já tinha sido agenciado aqui, inclusive, mesmo morando em Recife. Só que eu vim sem nada, sem estar agenciado, sem nada. Eu vim, tipo, na cara e na coragem em Nossa, o 2017. sangue nos olhos, né? É o que você falou da Nicki Minaj. É isso. Ela quer, ela faz. Muito, total. Mesma E energia. aí, 2017, então, caminhando assim na progressão, quem foi a sua primeira capa de música, assim? Porque eu sei que você fotografou bastante editorial, mas pra gente migrar, assim, pra essa parte que é algo que você tem tanto interesse, foi a Alice? Não, assim, eu não comecei entrando nesse mundo da música exatamente fazendo uma capa. Uhum, Eu acho que o meu início foram três pessoas que me deram uma abertura muito legal, que foi a Vitória, da dupla na Vitória, a uhum. Manu Gavassi e o Matheus Carrilho. Foram as três primeiras pessoas que eu fotografei na primeira semana de 2018. 2017 foi um ano muito complicado, muito complicado. Eu, tipo, me virei nos 30. E na primeira semana de 2018 eu falei, não, peraí, não é isso. Eu preciso alcançar outra coisa, porque senão eu não vou conseguir me manter aqui. E aí eu já tinha um portfólio legal, ainda totalmente moda, mas legal. E aí eu comecei a conversar e fotografei a Vitória, Dana Vitória, a Manu Gavassi e o Matheus Carrilho, na mesma semana, em 2018. Amiga, você tem uma coisa catártica, assim, com começos de ano, né? Tem sempre Total. viradas de chave. Eu morro de medo, nunca sei o que vai acontecer. Mas eu amo, eu amo. E eles meio que foram as três pessoas que eu iniciei para daí seguir para outras. Então, o primeiro trabalho grande que eu fiz com música foi com a Luísa Souza. Eu fiz o material de divulgação do Pandora, porque como o Pandora foi um álbum que a capa era ilustrada, eu fiz o trabalho de fotografia que ia ser publicado em tudo. Então foi o meu primeiro trabalho grande, eu diria que foi com a Luísa Souza, né, que é assim, contratado. Que era o look todo marronzão, né? Que ela tava de Isso. coque. Virou meme, eu amei que virou meme, bombou. Tipo, o Celton Mello compartilhando, foi muito legal. E aí comecei a me interessar também por pessoas de um universo da música que é mais underground. Então, eu fotografei a Jupe do Bairro. Então, eu já tinha essa paixão pela música da Jupe desde quando ela estava com a Lina. Então, foi massa isso. E aí chegou o momento que eu fotografei a Alice Caymmi, que a gente fez capa de single, etc. A gente foi crescendo essa história. E aí foi indo. Fotografei Urias também. É muita gente. A Vale que maquiou da Alice, né? Isso, foi. Ai, a maquiagem da Vale é incrível. Eu amo trabalhar com a Vale. Eu ia falar, eu amo quando vocês trabalham juntos. Tem vários autorais de vocês que eu acho. Ai, não sei explicar, acho que a linguagem de vocês bate muito. Toda vez que eu vejo, tipo, dá pra ver que são os dois em conjunto, assim. Eu acho muito lindo isso. Super. Eu acho que 2018, 2019, eu e a Vale, a gente teve um encontro bem legal, bem legal. Minha diva, eu preciso convidar a Vale vem aqui, viu? Em algum episódio. Ela tá na minha listinha também. Tudo tem que ter. Mas aí, eu queria entender com você. Então a gente teve a Alice, que foram capas de single, mas a capa de álbum, o Urucum com a Carol, foi o primeiro, assim, no mainstream? Foi o primeiro do mainstream, tipo, a primeira grande capa, assim, da minha vida de álbum foi do Urucum. E acho que talvez o momento mais especial que eu vivi esse ano. Talvez não, certeza. O momento mais especial que eu vivi esse ano. Foi incrível do começo ao fim. E como que esse convite aconteceu? Como esses caminhos se cruzaram? Porque era um. Enfim, mais pra frente quero entender até da pressão que você sentiu sobre, porque eu acho que tinha um microscópio na Carol em si, no lançamento dela, muito grande. Mas eu quero começar do começo, assim, de como surgiu esse convite. Vou te contar. A história é muito, muito especial. Assim, eu tenho um carinho pela história mesmo, pelo que aconteceu. Eu tava em casa assistindo o clipe de Louco e Sagaz. Eu acho que mais ou menos um mês e meio antes da gente fazer a foto da capa. Eu tava assistindo o clipe de Louco e Sagaz e eu virei pro meu namorado e pro meu amigo que mora comigo e falei: gente, eu queria tanto fotografar a Mamacita, eu queria tanto fazer o álbum dela, que eu sei que vai vir, que vai ser incrível.
E em menos de uma semana, Rafa, que também é conhecido como Alma Negro, veio fazer o convite para mim, falou que tinha conversado com uma cita, que tinha mostrado o meu trabalho e que ela tinha se apaixonado e que ela queria muito que eu fizesse a capa e todo o material do Urucum. E eu, assim, eu literalmente comecei a chorar na hora, eu fiquei muito emocionado, porque me pareceu quase espiritual, eu diria. Realmente me pareceu O espiritual. poder da manifestação. Total, total. Hoje em dia eu acredito plenamente no que a gente fala pode acontecer. E aí a Alma Negro chegou com esse convite pra mim, que foi incrível. Eu sou muito grata à Alma Negro, que hoje em dia é o maior parceiro profissional que eu tenho, né? A gente tá construindo uma história juntos que é incrível. Rafa é um artista que eu admirava antes de vir para São Paulo. Quando o Teto Preto tava, tipo, fazendo gasolina, e tava todo esse movimento da Mamba Negra, eu ainda estava em Recife, em 2016, e eu já tava, tipo assim, apaixonado por Alma Negro. Então, nossa, foi incrível. Amiga, ele é incrível. A minha maior tristeza é eu conheci ele uma vez em um evento que eu tava assim, passada de louca. Não consegui reconhecer que era ele, não consegui falar direito, porque eu não tava nem conseguindo, tipo, falar lá com cré. Amo. É. Tristíssimo, eu preciso reencontrá-lo sóbria. E ele, inclusive, está na minha lista também de pessoas a serem convidadas para o podcast, porque ele tem uma linguagem muito específica, Muito. que eu acho que tem tudo a ver com Mugler, que você falou, tem características muito similares, assim, de um orgânico com um fantasioso, que eu acho que você traduz também muito bem na fotografia, muito legal. Super. Alma Negro tem uma linguagem que eu diria que é fora desse mundo, literalmente. E a gente tá construindo uma história muito legal juntos. Tem muita coisa pra sair que a gente criou que as pessoas vão ficar muito passadas. Mas daí ele fez esse convite. E Aqueles dando spoiler. Daí ele fez esse convite pra mim e eu fiquei muito agradecido. E aí a gente deu o andamento das coisas. Falamos, ok, vamos agora pegar. Vamos ver nossas referências, vamos trocar ideias, vamos ouvir o que a Mamacita tem a dizer, o que que ela quer, né? Que é muito importante. Mamacita fala. Vagabunda senta, maravilhosa. É. Eu amo. Não, e eu acho muito legal ouvir como começou, e aí eu quero entrar um pouco mais a fundo no projeto e até nesses processos que fizeram essa composição acontecer. Mas eu acho que é muito legal ter uma claquete para introduzir o contexto da capa e o que é Urucum. E aí eu fui Super. até pesquisar mais a fundo, eu sabia por cima, mas eu acho que tem muitos significados que vão se amarrar, assim, que desde os tempos assim mais remotos, os habitantes da América Central e do Sul já usavam o urucum, né, e o fruto em medicina, alimentação. E eu acho que teve um ponto que pra mim foi muito marcante, que tinha um papel fundamental na pintura corporal Uhum. por conta da sua cor nesse processo. E eu acho que é uma cor super forte, o vermelho e essa temática. E eu queria entender como se deu isso, até considerando os trabalhos anteriores da Carol, tem cores muito marcadas e o ambulante era azul, né? Tinha uma fluidez. E aí eu queria entender como foi essa conversa, como foi essa reinvenção imagética, assim, de escolher o vermelho e o urucum como esse representante. Em primeiro lugar, eu tentei não levar em consideração nenhum outro material da Carol. Por mais que eu ache o ambulante incrível, nossa, é lindo, lindo, material maravilhoso. Eu pensei que eu queria chegar em outro lugar. Eu queria chegar com outra linguagem. Eu queria não ser influenciado por nada disso. Então, eu já tinha minha cabeça muito focada nisso. Mas a Mamacita chegou. Eu chamo sempre ela de Mamacita, tá? Tipo, não consigo chamar de Carol, eu chamo de Mamacita desde o primeiro momento que eu conheci ela e ela ama. E a Mamacita chegou com essa ideia do vermelho, do urucum. Ela já tinha o nome do álbum definido. Ela já tinha a ideia de que vermelho seria a cor principal e que a gente poderia brincar um pouco em cima dessa cor. Mas ela já tinha a definição dela. É urucum, é vermelho. E a partir daí ela me deixou livre junto com a Alma Negro para a gente criar o que que a gente ia trazer para todo mundo e para ela, né? A Carol sempre foi muito aberta com tudo que a gente disse. E, inclusive, durante o shooting, ela foi extremamente disposta a todas as nossas ideias. Ela deixou na nossa mão, o que é lindo, o que é muito especial.
ela falou, ok, é o momento de vocês. A confiança, né? Super. Ela entendeu que aquele era o nosso momento de fazer aquilo acontecer e que ela estava lá dentro da história com a gente. Então foi um trabalho feito muito em equipe. Mas ela já tinha o conceito do Urucum justamente pelo que aconteceu no Big Brother. Uhum. Eu acho que na real ela já tinha a ideia do Urucum antes do Big Brother. E depois do Big Brother eu acho que ela juntou tudo e falou, ok, é isso. Então já estava tudo bem definido. Existia, claro, uma pressão gigantesca em cima desse trabalho, porque a Carol estava e ainda está com uma imagem muito vista, uma pessoa muito falada. Ela, né, trending topics mundial diversas vezes por causa do Big Brother. Ela foi a pessoa do ano, acho, né? Tipo, a mais pesquisada no ano Sim, passado, se eu não me engano. foi. Ela foi a pessoa mais falada, eu acho que do ano. Então isso deixa todo mundo mais um pouco nervoso, né? Porque a gente fala, ok, a gente tem que entregar. E foi isso, e ela deu essa possibilidade, a gente criou a ideia do zero, a gente pensou em tudo juntos, eu e Alba Negro, tudo mostrando pra ela, apresentando pra ela curtindo as ideias, até que chegou o dia da gente fotografar. Aí, amigo, eu queria até entender quanto tempo levou, mais ou menos, leva essa parte da concepção. Eu acho que nesse álbum, no Urucum, da hora que a gente foi convidado a fazer até o dia de fotografar, eu acho que a gente teve um mês e meio, mais ou menos, Uhum. para a gente conseguir organizar tudo. E aí depois a gente teve mais, acho que 2 meses de pós-produção. Demorou um pouco, a gente fotografou em janeiro a capa do álbum. E só saiu, acho que final de março, começo de abril. Uhum. Então foi bastante tempo, eu fiquei muito ansioso, você não tem ideia de como eu fiquei ansioso. Eu não podia contar a ninguém, então, tipo assim, eu tive que me segurar muito, porque eu sou uma pessoa que fala bastante, como podemos perceber nesse podcast. Não, e um baita projeto, né? Tipo, deve ser muito difícil manter esse sigilo, né? Muito. Agora eu tô me acostumando mais. Eu fiz minha primeira campanha internacional, que sai ano que vem, e eu tenho que segurar E muito. ano que vem? Ah, não. É, Ah, babado, e não. tipo, eu não posso falar nada. Eu fiz também agora uma campanha que ainda bem sai mês que vem, de duas marcas gigantes do Brasil que eu sempre quis trabalhar. Então você tem que meio que se acostumando a se segurar e a esperar o momento rolar, A sabe? vencer calada, né? Total. É difícil porque eu adoro falar, né? Então é complicado, mas o momento que saiu o Urucum, né? Acho que a gente vai falar disso mais pra frente, foi um bafo. Acho que foi o bafo. Quando saiu o álbum e quando ela foi na Fátima Bernardes e mostrou todas as fotos, nossa, foi um caos. Então, eu queria até entender, durante esses 2 meses de pós-produção e todas as fotos, porque todas elas são lindas, né, desse ensaio. É muito um processo de decisão da foto? Ou assim que vocês fotografaram, vocês sabiam que ia ser aquela? A capa a gente soube na hora que a gente clicou. Na hora que eu cliquei, a gente olhou pro monitor e aí eu virei pra Mamacita e falei, Mamacita, essa é a capa. E aí a Alma Negro tava do lado e falou, gente, é a capa. E a Mamacita falou, essa é a capa. É o que vocês gostaram e que eu amei e essa vai ser a capa. Aí fiquei arrepiada. Foi incrível, foi emocionante. Em nenhum momento a gente teve um plano B, a gente pensou em opções para capa. Não, a gente tinha a capa. E é uma capa desafiadora, né? De certa forma. Por quê? Não mostra completamente o rosto da Carol. E existem vários elementos com vários significados dentro de só um quadradinho de foto. Ali tem tanta coisa. Eu amei as teorias. Quando a capa saiu, nosso Twitter bombou de teorias. Tinha algumas que não tinha nada a ver, mas muita gente entendeu a história da Medusa. Poucas pessoas entenderam um pouco a história da Carranca, porque eu acho que ficou também mais subentendido. E vários elementos que estão lá, até quase que escondidos. Porque, por exemplo, se você prestar muita atenção na capa, se você vê o olho da Mamacita, o olho que aparece, tem quase que uma lágrima lá presa que não desce. Então a gente tinha muito significado ali dentro. Muito, muito, Não, muito. total, eu queria até falar sobre isso, e aí, enfim, a gente vai subir e descer aqui no roteiro de perguntas, porque agora era de falar disso. Eu acho que a Medusa foi uma referência super clara ali dentro, que era essa grande figura, referência, né, de uma mulher forte, que era temida na Super. mitologia grega. Só que eu, na minha primeira interpretação, e aí até quando eu fui ler as entrevistas, me preparar pro
podcast, tem aquela joia que seria a carranca, a joia, a folha dourada, né, que tá cobrindo o rosto. Não, então, a carranca, ela entra mais na história do pescoço, esse pescoço alongado. Uhum. E a carranca, ela é vista como um símbolo de proteção, né? Ela era usada nas margens do Rio São Francisco pelos navegadores, ela estava lá na proa do navio para afastar os maus espíritos. Assim como na Umbanda, a carranca ela tem um significado de proteção muito forte, muito especial. Eu me identifico muito com as carrancas por ser uma pessoa. Agora vai entrar uma coisa muito pessoal, mas assim, sou pernambucano, vivi minha vida inteira em Pernambuco, tenho muito orgulho da minha origem, muito orgulho da história de Pernambuco, da história do Nordeste no geral, claro, mas eu falo especificamente de Pernambuco. E a carranca sempre esteve presente na minha vida desde criança e eu tinha muito medo das carrancas. E a carranca, ela é, de certa forma, para botar medo. Ela tá lá para assustar um pouco, mas ela é uma coisa boa. Ela Pra afastar, protege, né? ela afasta tudo que é ruim. Hoje em dia eu tenho uma carranca tatuada no braço, que eu fiz depois do Urucum, né? Eu tenho uma série Uhum. de fotografias que são carrancas, que eu espero que um dia vire uma exposição e um dia vire um livro. É o meu maior sonho. E Manifestou aqui, hein? Manifestou aqui primeiro. Quando lançar, eu vou cortar esse clipe e falar, ele disse. tudo, ai, por favor. E as carrancas, elas estão presentes no meu trabalho, na estética do meu trabalho, na minha identidade visual, e eu queria muito colocar isso na capa de um álbum, ainda mais de um álbum tão importante. E que tinha o feat, né? Já, tipo, tinha tudo a ver, né? Tudo a ver. E aí a Carranca entrou com essa história do pescoço alongado, que traz esse formato que as carrancas têm desse pescoço. E a Medusa, ela entra na história do cabelo, que a Alma Negro desenvolveu com a Stefani. E daí a gente teve essa joia que foi usada no rosto dela, que não é 3D, aquilo foi fotografado lá mesmo. Tipo, não tem nenhum 3D naquela foto. Uhum. Tudo ali é foto, tudo ali foi fotografado. O fundo é a luz, não é na pós, é tudo realmente feito na hora. E essa joia no rosto dela, ela traz essa coisa desse congelamento, né? De quando, tipo, petrifica. E aí ela já reflete, ela é reflexiva. E a Carol, a gente sabe que ela foi super cancelada num primeiro momento, e que depois as pessoas até pensaram um pouco melhor, né? Nossa, será que a gente devia ter cancelado dessa forma? Um artista tão incrível, enfim. E a gente queria passar tudo isso na capa, e acabou que eu acho que diria que até espiritualmente tudo Aham. se juntou e virou aquela capa, sabe? E o material é um desdobramento disso. Eu acho que assim, a boca tem esse lugar super importante, tipo, quando eu penso na capa da obra, e eu acho que até esse recorte da imagem que ela tinha quando lançou o álbum, que eu acho muito legal. Tinha todo o rolê da língua, enfim. Uhum. E só que quando eu vi a capa, eu imaginei. E quando eu ouvi o álbum, e até revisitando ele agora na preparação pra essa gravação, eu vi até uma outra interpretação. Pra mim, parece que ela tá se desenrijecendo. Acho que muita gente deve ter visto que ela tava se petrificando. Eu achei ao contrário, porque eu achei que ela traduz tanto nas letras, na obra como um todo, ela se abriu de um jeito tão diferente das outras, que até quando eu vi, eu falei, nossa, eu vou falar isso pro Jonathan, porque eu acho que eu vi ao contrário. Meio que ela tava engolindo aquilo, sabe? Não Sim. sei explicar. Quando eu vi, que eu achei muito Que legal. eu acho muito especial que as pessoas possam interpretar, né, a imagem de várias formas. Eu acho que isso é muito especial. E sim, quando você olha para aquela forma no rosto dela, aquela forma, ela está derretendo, né? Então não quer dizer que ela está se petrificando, ela pode estar derretendo, ela pode estar saindo daquele estado de petrificação que aconteceu por conta da língua, digamos assim. Então, são Uhum. muitos significados dentro de uma imagem. Para mim, o mais especial de todos e o mais sutil é o olhar dela, é aquela lágrima que está dentro do olho e não desce. A gente queria sim, a Carol pediu que o álbum, que as fotos de divulgação fossem super solar e tivesse essa energia do urucum, essa cura e essa restauração. Mas na capa eu sentia que a gente precisava pesar um pouquinho. A Uhum. gente precisava disso. E eu acho que a capa acabou ficando muito internacional. Eu acho que tem uma linguagem muito legal. Alguns artistas do Brasil, eu acho que até viram, tipo, ai, será que ela se inspirou no cabelo que eu fiz, na minha capa e Uhum. tal? Só que não, a gente
fez uma pesquisa que envolveu muito mais arte. Arte, eu digo, artes plásticas do que fotografia. Não, e eu acho muito legal quando você traz todas essas referências, até referências que eu não sabia que estavam ali, e que são muito pessoais suas, porque tornam aquilo não datado, né? Faz com que isso não seja datado, porque você sempre vai ter nuances pra poder revisitar na imagem e pra você poder entender e gerar conversa, sabe? Não é literal. E eu acho que Super. isso era uma coisa muito do meu objetivo, da minha listinha de pessoas que eu queria conversar e entender mais afundamente. Justamente por isso. E eu gostei muito que você falou que tudo que tá na imagem foi organicamente feito, tipo, não são truques de pós-produção, Não. porque eu anotei muito isso da parte do sol, e aí era até o que eu queria entender com você, porque é um ponto em comum das entrevistas até que a Mamacita deu, que ela falou que ela queria trazer essa revitalização, essa força dessa luz solar, dessa intensidade, e a gente sabe que em estúdio nem sempre é o jeito mais fácil e como fazer isso. Uhum. E aí, quando ela te contou isso, que ela queria, quais são os elementos que você buscou traduzir isso, assim, essa energia? Eu acho que Alma Negro foi a pessoa que trouxe essa energia da melhor forma, né? Rafa fez todo um trabalho de floricultura, de ir atrás de flores, flores específicas. No dia no estúdio, você não tem ideia, era como se tivesse um caminhão de flores. Tinha sacos e sacos de urucum, tipo assim, muito, muito mesmo. Tinha muito urucum lá, de todas as formas, desde a planta até o pó do urucum. Então tinha muito urucum. E a gente já trouxe essa energia mais solar de revitalização na história do material do álbum, com a luz muito, muito iluminada, com feixes de luz, com plantas e muita distorção. Por quê? Eu acho que lá no dia a gente já ouviu 3 músicas do Urucum, a gente já tinha escutado algumas coisas do álbum antes de sair, e eu já tinha ficado muito passado com o que estava acontecendo, porque realmente o Urucum é um álbum impecável, né? As músicas são absurdas, o Rafa Dias arrasou nas músicas também, junto com a Mamacita, e a gente já sentiu que tinha um tom também meio de uma viagem, tinha um pouco de reggae, tinha uma coisa, tinha um soul, tinha uma leveza também. E aí eu comecei a trazer para a imagem essa coisa que já lembra um pouco o surrealismo, esse mundo meio estranho. Então a gente criou esse universo solar dentro do estúdio, né, através de flores, de Amigo, luz. você fotografou então aquelas imagens que estão distorcidas, que tem um movimento, que são as minhas favoritas, assim, você fotografou mesmo, tipo, é com câmera? Sim, tudo ali foi fotografado na hora, do jeito que é. Claro, eles fizeram algumas animações com aquilo, mas tudo foi fotografado na hora e não tem 3D envolvido em nada. Amei. E é super uma contraposição do enrijecido, daquela joia que ela usa na boca, com a fluidez das fotos, né? As que ela tá de corpo Super. inteiro. E aí eu queria até entender, como fala? Guiar as poses e fazer essa direção da linguagem corporal dela também foi uma coisa que você fez junto com o Rafa? Como funciona esse processo? Isso. Rafa cuidou muito dessa energia corporal, dessa desenvoltura da Carol na diária das fotos. Só que a Carol ela já tem o acting, ela já sabe o que fazer, ela estava entregue no dia do trabalho. Você não tem ideia, tipo assim, ela não. Assim, eu fotografei muitos artistas nesses últimos anos e eu acho que a Carol, de todos os artistas que eu fotografei, foi quem mais se jogou completamente. Ela tava lá, ela tava para criar. Em alguns momentos era super desconfortável, porque o cabelo, a gente mudou o cabelo algumas vezes, e algumas das vezes o cabelo tinha vários arames que passavam na cabeça e doía, tipo, claramente era dolorido. E ela tava lá, disposta, sorrindo, entregue, sabe? Foi, tipo, lindo, 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 lindo. Foi um dia emocionante, assim. A gente saiu todo mundo arrepiado do estúdio. Não só com o resultado, mas com a energia da Carol, O porque processo, né? O momento presente ali. super. Ela tava tão entregue, ela tava tão lá, todo mundo tava, a equipe inteira tava. E foi muito especial isso pra mim. Claro, eu fiquei um pouco com medo, cheguei um pouco tipo, ai meu Deus, será que eu vou me dar bem com a Mamacita? Porque eu só conheci Uhum. ela no dia da foto, né? Então eu fiquei tipo, ai meu Deus, será que eu vou me dar bem com ela? Será que vai dar tudo certo? Será que ela vai estar aqui entregue? E foi assim, um sonho, um sonho. Fora que eu me diverti horrores, a Mamacita é
muito divertida, muito engraçada. Ela é muito, muito Eu legal. ia falar, porque tem uma troca, e aí, novamente, é muito do que eu queria fazer no podcast, conversar com as pessoas pra entender, porque quando você fotografa ou quando você é fotografado, tem meio que um acordo implícito ali em olhares, na sua linguagem corporal, do quão confortável você vai sentir, que só quem tá ali sabe. E eu acho muito bonito, tipo, ver esse reflexo da linguagem. Tipo, quando eu escuto esse álbum, por exemplo, eu penso muito em você, porque eu consigo ver, tipo, um reflexo seu ali de alguma maneira, então é muito legal entender como foi esse processo, como funcionou no dia. Foi uma diária só para todas, para todo o material do álbum. Isso, foi uma diária só. Tudo, desde os estilos, porque a gente fotografou também um estilo que é como se fosse a contracapa, digamos assim. Então a gente fez tudo em uma Uhum, diária. Foi bem puxado, só que a gente nem percebeu, porque o clima tava tão bom, tão leve, tão gostoso, a gente tava tão dedicado. E, tipo, Alma Negrou, eu diria que foi a peça-chave para tudo aquilo acontecer, sabe? Em todos os sentidos, desde fazer a ponte entre mim e a Mamacita, desde fazer aquele momento acontecer, da produção de tudo. uhum. Então, foi incrível. A gente fez em uma diária e, enfim, o material acabou rendendo, acho que 12 imagens, assim, muito Uhum. marcantes. Tanto que foi o que passou na Fátima Bernardes, que foi um bafo. Não, e aí, tá, me diz, a gente teve essa diária, passamos, que aí eu acho que totaliza quase uns 2 meses de trabalho, né? De buscar referência, fotografou, aí tiveram uns 2 meses de preparação. Como foi, assim, quando você recebeu, olha, essa é a data que vai lançar, essa vai ser a imagem. Me conta esse processo, assim, das expectativas antes do lançamento. Nossa, eu tava um nível de ansiedade absurdo, assim, absurdo. Pô, pirei um pouquinho no período que a gente já tinha fotografado e eu já tinha entregue. Por quê? Eu entreguei as fotos uma semana depois de Aham. que a gente clicou. Eu já tava tão entregue ao trabalho que eu fiquei imerso, tipo, eu me tranquei no meu quarto e editei tudo. Eu quis editar tudo, não coloquei ninguém para editar. Eu queria cada detalhe feito por mim, Uhum. até porque eu sabia que isso ia ser uma coisa que ia ficar para sempre, né? Para mim, um Uhum. álbum e uma capa é para sempre. Então, para mim era muito importante, tipo, pô, se a gente vai entrar na história, literalmente na história, eu quero estar 100% entregue. Então, após eu entregar as fotos e tudo foi tipo aprovadíssimo de primeira, eu fiquei com muito medo de mudarem a capa. Por quê? Tinha uma outra imagem que tinha bastante urucum e que a Carol aparecia completamente e que eu, na minha cabeça eu falei, não, a gravadora vai mudar, a gravadora vai colocar essa foto e eu vou pirar, e eu vou surtar. Eu ia te perguntar isso, se existiram outras versões da capa, se chegou a ter, tipo, porque, ai, tinha uma com fonte, tinha uma com coisa escrita, com outra pose, porque vocês sentiram que era essa. Mas eu queria entender se tinham outros fatores que apontavam, ai, pode ser que seja outra. Eu deixei muito, tipo, na mão da Mamacita e da gravadora, da equipe dela, de se eles queriam mudar alguma coisa, Alma Negrou também. E, pra minha surpresa, a capa é só a foto. E eu acho isso, eu fico toda arrepiada, tô quase chorando. Eu acho isso muito incrível, porque quando você consegue que a capa de um álbum seja só uma foto, sem nada escrito, é porque aquilo ali já diz tudo, aquilo ali já diz muito. Então eu fiquei muito emocionado. Só que assim, eu só soube que a capa. Assim, tava. Me disseram que aquela era a capa e tava tudo certo. Mas a gente nunca sabe. Tudo pode mudar. Então eu só soube que a capa era a capa e que não ia ter nenhuma alteração no dia que saiu. Eu só soube na hora que saiu. Foi tipo assim, Com emoção, Você lembra onde você tava quando saiu? lembro. É porque tem dois momentos, né? Ela lançou a capa, se eu não me engano, foi numa quinta ou numa sexta. E alguns dias depois ela estava na Fátima Bernardes, mostrando o material completo. Quando saiu a capa, eu tava em casa, então foi muito legal, foi incrível, foi um caos. A gente, tipo, champanhe, uhul, vamos ficar louca. E aí teve um momento mais especial, que foi quando ela lançou o álbum. E ela lançou o material de divulgação inteiro. E foi no dia que eu fui pro Rio de Janeiro de férias com meu namorado. A gente estava no aeroporto, era 11 da manhã, eu acho, estava no aeroporto, e meu telefone começou a apitar loucamente as notificações. Eu falei, não, aconteceu alguma coisa. E aí minha psicóloga mandou uma mensagem pra mim dizendo parabéns, acabei de ver na Fátima Bernardes e ela ainda mandou um beijo pra você. Aí eu falei, como assim? E tipo, eu ia entrar no avião naquela hora, entrei no avião.
Não sabia o que estava Meu acontecendo. Deus. Fiquei o voo inteiro suando frio. Gente, meu Deus, o que tá rolando, o que tá rolando, o que tá Uma rolando. ponte aérea emocionante. Foram 45 minutos de pura emoção. E aí a gente chegou no hotel. Quando a gente chegou no hotel, eu desesperado, meu namorado, tipo assim, ah, a gente precisa ver o que aconteceu. E aí tinha, tipo assim, muitas mensagens, muitas mensagens. Acho que eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida, falando que o álbum tinha saído, que as fotos estavam passando na Fátima Bernardes, o editorial inteiro, e que estava sendo super elogiado, e que a Mamacita tava mandando um beijo pra mim, pra Alma Negrão, e tipo, que a Fátima Bernardes elogiou, e tava na capa do G1, e aí tava na capa do Papel Pop, e aí foi tudo de uma vez. E eu tava, tipo, indo de férias, viajar, passar, tipo, uma semana no Rio com meu namorado. Então, foi muito especial. A gente comemorou nível hard, porque na noite, no dia que isso tudo aconteceu, tava tendo o show do Keitranada no Rio de Janeiro. Então, tipo, a comemoração foi chiquérrima. A gente foi pro show do Keitranada. Luxo, um luxo, um luxo. Muito, muito luxo. Foi muito legal. Foi, acho que, um dos dias mais emocionantes, assim, da minha vida. E pra gente que cria um material que é para as pessoas verem, quando esse material é falado, quando essa arte, essa história é vista e falada, é o melhor momento, é tudo que a gente espera. Eu não sou uma pessoa. Eu crio a foto para mim até a hora que eu termino aquela foto, de editar, de fotografar. Quando eu entrego aquilo, ela é para outras pessoas. Aquilo não é para mim. Então, ter esse feedback das pessoas é muito especial. E esse dia, especialmente desse lançamento, foi único, assim, único. Eu tava num lugar lindo, porque o Rio de Janeiro é lindo. Tava de férias, tava com meu namorado, tava feliz e tudo isso acontecendo, sabe? Foi muito especial. E saber que saiu tudo do jeitinho que eu mandei, sabe? Tipo, ninguém alterou nada, eles amaram a ideia, acreditaram. Foi emocionante, foi emocionante. Amiga, eu acho isso muito legal, porque quando tem que ser, é isso. É, e eu acho muito legal como ao longo da conversa você falou muito sobre o Rafa, porque eu acho, e é uma coisa que eu percebo muito com artistas em geral. Eu conversei com a Renata Brasil sobre o Te Amo Lá Fora, e a Chique. gente falou sobre algumas coisas que eu acho que quando a gente encontra colaboradores, assim, que tem essa sintonia que você tá falando, é inevitável repetir, né, e fazer, Uhum. não repetir e fazer de novo, porque é uma coisa assim de espírito mesmo, né? Que você sintoniza ali naquele momento e que se você consegue reproduzir, não tem preço, né? Exatamente. Quando a gente encontra aquelas pessoas que somam, né, com a gente, o meu trabalho soma com o de Rafa soma com o meu, isso é maravilhoso, é um encontro único. E meu agente, ele sempre quis muito juntar eu e Alma Negro, porque a gente tem o mesmo agente, e eu inclusive indiquei Alma Negro para entrar na agência e tal, há um tempo atrás. E ele sempre falava, vocês têm que se juntar, e aí a gente se juntou e a gente não se largou mais, assim. Inclusive, eu sou muito grato ao meu agente, porque se não fosse ele, eu não estaria onde eu tô. Eu acho que a gente precisa daquele empurrãozinho, daquela pessoa que luta por você, sabe? Uhum. Eu acho que é muito importante para todo profissional criativo aqui no Brasil você ter gente que lute por você. Isso é essencial e o Ângelo luta muito por mim. Eu sou apaixonado e muito grato, muito, muito grato a Um ele. beijo para o Ângelo Divo. Eu acho isso muito legal. Criar essa rede de apoio e criar essa rede de referências. Acho que quando a gente trabalha com coisas criativas, a gente mexe muito com coisas internas, né? Pessoais, nossas. E aí tem a desconfiança, ai, tô fazendo a coisa certa, esse Uhum, jeito é o melhor jeito. E é muito legal quando você tem pessoas que você não só confia de confiar cegamente, mas confia na crítica, confia no desconforto que essa pessoa vai te proporcionar pra mover coisas dentro da sua vida. E exato. eu acho isso muito legal. É incrível, é incrível. Todo dia eu agradeço ao Ângelo por ele existir. O nome dele é Anjo por algum motivo, né? Angel. Não à Não é toa. à O toa. Angel. É a sua Angel. Ele é. Amo. E aí, estamos no Rio de Janeiro, o álbum saiu, tá pro mundo. E aí eu acho que tem um ponto muito legal que esse trabalho em específico virou referência. Eu acho que além da sonoridade, além de tudo, eu acho que visualmente ele tem uma linguagem muito forte. Eu tenho certeza que vai influenciar, já deve
deve ter influenciado muita gente nessa parte criativa. E aí eu queria encerrar o podcast muito nessa linha de inspirações e referências, enfim. E aí você já comentou da Carranca, da Medusa, enfim, todas essas referências desse projeto em si. Mas eu queria saber quem são referências hoje no mercado brasileiro, assim, pra você, que te inspiram? Bom, vamos lá. Falando especificamente de Brasil, eu acho que os Marvin, eles estão num lugar muito especial, né? O Kelvin, o Marcos e o Uli, acho que eles estão num lugar especial. A imagem deles é especial, o trabalho deles é muito especial. Eu acho que se eu tivesse que colocar, tipo, ai, quem são os fotógrafos que eu me inspiro do Brasil, eu falaria dos Marvins, porque o trabalho é ímpar, né? É um trabalho único, é delicado, é leve, é lindo. Eu sou apaixonado pelo trabalho deles. Colocaria também o Rafael Pavarotti nessa categoria, porém, como ele mora fora do Brasil já há muito tempo e ele trabalha 100% apenas fora do Brasil, não faz mais nada no Brasil, eu já não colocaria ele nessa categoria do que inspira no Brasil. Mas ele é um brasileiro inspirador. Eu com certeza penso que uma inspiração muito grande para muita gente são os Marvins. Porém, eu queria aproveitar o gancho para fazer o caminho contrário. Eu queria falar de quem talvez ainda não seja essa referência para o Brasil todo, mas que eu acho que as pessoas deveriam prestar atenção nessas pessoas, que são três. Eu queria falar do Rony Hernandes, que é um fotógrafo, meu amigo, que faz retratos muito delicados e emocionantes. É a única pessoa que eu deixo me fotografar é o Rony. Eu sou apaixonado, apaixonado por ele, pelo trabalho dele. Eu tô curtindo muito o trabalho da Caia Ramalho. Ela é uma fotógrafa que tá trazendo algo muito leve e tem uma identidade muito forte dela. E também queria falar do Roger Cordeiro, que é um fotógrafo que eu acho que tem uma linguagem muito internacional, muito moderna, muito cool. E eu queria que as pessoas conhecessem essas três pessoas. Eu queria mudar, desculpa até inverter um pouquinho aí o podcast, mas em vez de falar de pessoas que já estão lá e são muito grandes, eu queria que as pessoas conhecessem essas três pessoas. Amiga, você fez tudo, você não inverteu, não. Era livre, livre pra interpretação. Tudo. Pode ser uma pessoa que tá no corre com você já, que está vindo aí. E eu acho muito legal, eu acho, de novo, essa parte até, inclusive, dos episódios, eu penso muito como essas pessoas tipo, vêm em alguns episódios aí na frente, pra se tornarem essas referências pra mais Super. pessoas. Então é muito legal. E eu acho que é o que tem sido mais maneiro de gravar com as pessoas e falar sobre isso, porque é um processo tão orgânico, assim, óbvio, tem todo o corre, a dedicação pra você chegar nessa capa e você chegar nesse seu momento da carreira, mas é muito legal, tipo, dar essa voz pra galera que tá no processo que você já passou também. Então, eu acho isso muito especial. Eu acho que a Kaia fez um trabalho com o iPhone agora há pouco, com a Apple. E isso com a Apple, ela fez uma collab Belíssimo. que inclusive a Neco, que é uma parceira de trabalho que eu tenho, tipo, no meu coração, a Neco Ablangata, ela sempre faz coisas com a Kaia e elas fazem um trabalho lindo, delicado, elas têm uma sofisticação também muito incrível. E o Rony Hernandes, ele tem uma delicadeza nos retratos, ele faz um trabalho também de linguagem artístico maravilhoso, que é algo que é totalmente fora do meu trabalho, tipo, não tem nada a ver comigo, mas que eu admiro muito, né? E o Roger Cordeiro, eu acho que ele chega para trazer a moda, essa coisa, tipo, a moda muito jovem, muito gringa, muito desert, ID, Fresh, né? Fresh. fresh, de certa forma fresh. E eu acho que são pessoas que todo mundo deveria prestar atenção. Eu vou colocar todos os links, todos esses perfis numa board no Pinterest. Você vai encontrar em todos os lugares para vocês acompanharem também. E aí, eu gostaria de encerrar que a gente falou lá no começo sobre Nicki Minaj, ela fazer acontecer o que ela quer, o que é uma coisa que você quer fazer acontecer no começo do ano que vem, que é seus grandes ciclos acontecem no começo do ano, que é uma coisa assim que você quer manifestar agora pro começo do ano que vem? Nova York.
que eu quero fazer acontecer ano que vem em Nova York. Você quer se mudar pra morar lá? Não, eu não acho que eu deveria me mudar pra lá, mas eu quero fazer uma Uhum. temporada, eu quero sentir um pouquinho como é Nova York, eu quero viver esse momento. É um Chique. sonho que eu tenho, eu quero realizar meus sonhos, a real é essa. Tipo, eu tenho um sonho desde criança que é conhecer Nova York. Eu nunca tive a oportunidade, infelizmente, por questões financeiras, e hoje que eu tenho essa oportunidade, eu vou fazer acontecer. Então, já tô resolvendo tudo para que isso aconteça. E eu tinha uma promessa, né? Tipo, eu quero, antes dos meus 30 anos, conhecer Nova York. E eu quero. Eu vou passar meu aniversário lá, sabe? Tipo, eu quero fazer isso Ah! acontecer. Eu tô, tipo, muito dedicado a isso também. E eu acho que é isso que eu manifestaria pro ano que vem. É isso que eu manifestaria. E muito Tudo. trabalho. E muito trabalho. Quero trabalhar do jeito que eu tô trabalhando agora. Eu quero continuar ano que vem. E quem é uma pessoa assim que você quer ano que vem fotografar a capa? Que você fala, eu quero trazer uma linguagem pra essa pessoa. Ai, meu Deus. Ok, essa pergunta foi difícil porque eu não pensei. Mas, olha, aqui no Brasil, artista brasileiro, assim, que eu me interesso muito por criar algo, talvez seja até polêmico falar isso, mas eu acho que a Anitta, eu queria fazer alguma coisa com a Anitta, mas totalmente diferente de tudo que eu já vi fazerem dela, o que eu pensei pra Uhum. ela. Não sei quando ou se isso vai acontecer, mas seria interessante. E eu tenho muita vontade de fazer uma capa de álbum para Maria Bethânia. Eu acho que seria um bafo eu me juntar com a Maria Bethânia. E eu tenho muito essa vontade, assim, eu sei, pessoas totalmente diferentes, né? Anitta e Maria Bethânia, mas são pessoas que eu sinto que eu conseguiria trazer minha linguagem de uma forma muito legal. Muito legal. E eu acho muito legal você citar esses dois nomes. Eu acho que a Anitta, principalmente por ser uma pessoa que tá com uma cobertura midiática, tipo, a gente vê imagens dela com muita reincidência. É gigante. É, é muito legal você falar isso, porque é isso aí, tipo, acreditar num ponto de vista, tipo, meu, essa Mona é fotografada todo dia, mas mesmo assim. E eu boto fé, meu filho. Você tem, tipo, uma coisa que ela não tem ainda. Eu acho isso muito legal, tipo, essa interpretação. E sonhando assim na gringa, você tem alguém específico? Nossa, olha, se eu fizesse alguma coisa. É porque eu sou apaixonado pela Erika de Cassier, que é uma artista super pequena, mas que, tipo, meu Deus, amo, queria muito. FK Twigs, eu acho que eu ia arrasar com a gatinha. Eu acho que a gente ia fazer uma coisa muito legal, eu e ela. E assim, Amiga, eu tava em Londres e assim, essa Mona, ela comprou, tipo, todas as calçadas de todo lugar, tava lá Capri Songs, chique. capona da É diva. isso que eu quero pra minha vida. E tem a minha diva amor, né, Madonna. Eu ia, assim. Eu não ia conseguir dormir uma semana antes, só tenho isso a dizer. Se a gente marcar. Se um dia marcarem foto minha com Madonna, eu vou chegar lá de olheira, sem dormir, virado, porque eu não vou conseguir. Inclusive, um dos meus melhores amigos, que é fotógrafo, nasceu no mesmo dia que eu, com alguns anos de diferença, Renato Filho. Ele é muito fã de Madonna e ele é uma grande inspiração na minha vida. E eu gostaria que as pessoas conhecessem também Renato Filho. Meu Deus, eu acho chique e eu acho muito legal da Madonna. Eu tenho adorado acompanhar esse momento de reinvenção dela. Essa última festa que ela fez com as drags, que a Bob the Drag Queen fez toda Tudo. a curadoria. Eu acho muito chique porque eu acho que ela não recusa o novo, mas ela também não faz igual a todo mundo. Não. Então é muito legal, tipo, ver essas reinterpretações que ela faz, né? Ela é muito especial. Eu acho que ela é totalmente atemporal. E eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa boa de Madonna por aí. Vem aí. Última das últimas perguntas mesmo, de fato. Você falou de projetos internacionais, você falou de várias coisas, você não vai poder dar detalhes, mas quais são os seus próximos projetos, assim, tangíveis que vem aí? Tipo, nos Ah, próximos dois é. meses. Pode falar? Não pode, né? Posso, só não posso falar as marcas, mas mês que Aham. vem sai uma collab de marcas gigantes do Brasil e que eu fiz a campanha. Uhum. E em janeiro sai uma campanha de beleza internacional também que eu fiz, que tá muito legal. E é isso. E tem outras coisas também que estão por vir. Eu e Alba Negro estamos planejando coisinhas. Mais uma canetada das mames. Vai vir aí. Então, muito obrigado todo mundo que escutou até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Muito obrigado, Jonathan, pelo seu tempo, por compartilhar todo o seu conhecimento, experiência e inspirar todo mundo. Obrigado você, Amê. Amigo, seu momento de se despedir, se você quiser. É só o que eu acho que é muito importante dizer, vindo e pensando em toda a história da minha vida, de tudo que já aconteceu.
é meio clichê, mas se você tem um sonho e você sabe que você é bom nisso que você está fazendo, insista. Por mais difícil que seja, por mais difícil que a vida esteja e o financeiro seja complicado, insista. Se você sabe que é isso, que você é bom nisso, que você ama, é o que você quer para sua vida, insista, porque tem uma hora que dá super certo. Tudo, amigo. Eu acho muito importante. A Renata citou essa mesma coisa. Eu acho que tem essa. A crença precisa ser. Tá sempre viva, né? Quando a gente tá falando de criatividade, do que a gente quer produzir, porque senão para de fazer sentido, né? É isso, não desistam, não desistam. Bota a Cara no Sol é o segmento que encerra cada episódio do nosso podcast, onde eu trarei amigos, queridos, pessoas que eu admiro e que eu gosto muito, pra indicar pra você que tá escutando outras obras, sejam séries, álbuns, artistas e projetos que você pode acompanhar se você curte o álbum Destrinchado e a estética que a gente conversou no episódio. No episódio de hoje, eu conversei com o Jonathan Volper sobre a fotografia e a identidade visual por trás de Urucum, o terceiro álbum de estúdio de Carol com K. Hoje eu convido minha amiga, fã da Normani assim como eu, somos resilientes, podcaster e entendedora master de assuntos pop e adjacentes na internet, David Otávio. Bem-vinda! Oi, amiga, tudo bom? Obrigado por me receber. Tô muito animado pra participar aqui do seu projeto e destrinchar aí muita coisa boa da cultura pop com você. Tenho muitas indicações babadas pra gente conversar durante esse tempinho. Ô, amigo, você achou que ficou bom? Ficou bom. Eu achei que você ia rir, achei que você ia ficar tipo, ai meu Deus, vou gravar de novo, mas você conseguiu de primeira, arrasou. Mona, girl, she's a professional. Você ficou igual a Fabrício. A Fabrício sempre fala, ai, gente, fica mudo aí, coloca no mudo, porque eu fico com vergonha. Mas você não ficou com vergonha, eu acho. Amor, eu sou uma pessoa sem vergonha. A Fabrício, inclusive, pra quem não conhece, tem um projeto chamado Confabulando. É um podcast sobre cinema LGBTQIAP+, e séries também, se não me engano. E é um projeto super legal pra você escutar também. Não é a indicação sobre Urucum, mas fica. Mas fica, é muito necessário esse podcast do Fabrício, eu amo. Você, inclusive, já participou várias vezes. A gata é rodada na Podesfera. E você também, né? O seu episódio é um dos meus favoritos, assim. Eu assisti o filme que vocês conversaram depois de ouvir o podcast de vocês. E depois de assistir o filme, inclusive, eu voltei lá pra revisitar, assim, porque foi muito importante aquele episódio, amiga. Você foi essencial. Ai, como é puxa-saco, você já tá aqui, David, não precisa disso. Mas, brincadeiras à parte, eu convidei você porque eu acredito que você tem um conhecimento super extenso sobre coisas que vai ser muito legal trazer pra galera que tá escutando e que tá conhecendo um pouco mais a fundo sobre o Urucum, sobre o álbum. E aí eu pedi pra você separar e preparar algumas indicações que vão desde o cinema até a música pra gente trocar uma ideia e conversar um pouco aqui de amiga pra amiga. Estou preparado, amiga. Pode soltar o verbo que a gente vai falar. A gente tem muito pra falar. E vocês vão ouvir. E olhando pra toda essa era de Urucum, esse universo que a Carol nos convida ao longo do álbum, da fotografia, de toda a estética, eu queria saber qual série você nos traz hoje como uma indicação. Ó, amiga, a série que eu separei pra falar. Primeiro eu vou falar só um pouquinho sobre o porquê eu conectei essas coisas que eu escolhi hoje, porque eu acho que esse álbum da Carol é muito sobre essa aceitação dela com essas coisas que ela passou, todo esse período que foi muito conturbado na cabeça dela. E aí ela trouxe um álbum que ela falava desses traumas, falava dessas personalidades, porque em umas entrevistas ela falou que o álbum é dividido em várias personalidades, Carol, Carolina, Mamacita, Carol com K e tudo mais. Então eu fui separando por isso na minha cabeça. É E um essa projeto muito de reconexão, Uhum, reenergização. Eu também sinto exatamente. muito isso. E aí a série que eu separei foi Generation, da HBO, porque eu sinto que passa uma energia muito assim dos personagens principais tentando enfrentar esses problemas que eles estão lidando diariamente. Por mais que seja um contexto completamente diferente, eu acho que ali eles estão lidando com vários demônios ao mesmo tempo. E precisam entender o que, que eles querem fazer, pra onde que eles vão. Como são diversos personagens e cada personagem passa por algum tipo de situação diferente,
Eu acho que fica até mais colocado dessa maneira, como a própria Carol fala no álbum dela e nas entrevistas, que é uma coisa que cada pessoa vai passar por uma situação diferente, vai entender essa situação de uma maneira Eu diferente. gosto muito de Generation. Eu acho que é legal até contextualizar pra quem nunca assistiu. É uma série Coming of Age da HBO. E ela traz como protagonista um grupo de adolescentes que estudam em uma escola na Califórnia. E ela é super contemporânea, né? As pautas que ela tratam vão de gravidez até aquecimento global, sexualidade, identidade de gênero. E eu acho que tem uma amarração muito legal que você traz, que eu até pensei agora refletindo sobre o álbum, que é sobre falar do contemporâneo. Querendo ou não, eu acho que tem muito do olhar do público, como isso afetou. é, a Carol e a imagem dela como artista e como ela queria se apresentar nesse álbum. Então eu acho que tem uma relação muito legal com o moderno, como a gente transita pelo moderno, pelo contemporâneo, Uhum. né? E eu acho que é justamente isso que você falou sobre esse olhar de todo mundo ali querendo saber o que a pessoa ia fazer, como ela ia agir perante as situações que ela tava passando. E a gente tem muito isso na série, né? Que os personagens estão sempre ali se importando também com o que o pai vai pensar, o que o tio vai pensar, o que a mãe vai pensar. Tem uma personagem que se preocupa muito com a mãe sabendo ou não da sexualidade dela, porque a mãe dela não tá morando com ela. E aí tem o personagem que passa por os traumas de se sentir. Ai, como que é a palavra? Se sentir acolhido, né, amiga? E de se sentir pertencente, né? Que é o principal. Eu acho que ele é o principal. Todos são principais, mas eu acho que é Uhum. o que mais aparece Sim. na série, né? Sim, total. Eu acho que tem uma jornada identitária muito legal. E eu acho que tem esse sentimento que eu acho que amarram o momento quando a Carol lançou o Urucum. No meu ver, era muito o público esperando o que é o próximo passo. E eu acho que Generation tem uma construção narrativa ao longo dos episódios em que é sempre sobre aquelas personagens pensando sobre o próximo passo, sobre como vai ser essa caminhada e esse processo de identitário com o outro. Tanto que o encerramento da série, e aqui. Não sei se chega a ser um spoiler, mas é um final aberto e ele deixa essa expectativa do que vai ser o próximo passo, do que vai acontecer daqui em diante, né? Ao longo de todos os. São 12 episódios, acho, né? Sim. E a série, infelizmente, né? Uma série que. Ai, Ai, amiga, ai. tópico sensível, né? É uma série que foi cancelada, então a gente não sabe o que vem aí, We'll o que. never know. I guess we'll never know. Mas é muito triste. Mas eu sinto muito essa vibe, assim. Eu acho que desde o momento que você perguntou, assim, pra mim, pra gente conversar sobre o Urucum e sobre essas coisas, acho que uma das certezas que eu tinha era que eu queria falar dessa série, porque eu acho que tem muito disso, tem muito de se entender e de passar pelos seus problemas e observar as coisas que você faz de errado e tentar evoluir a partir Bafo, disso. eu concordo. E eu acho que tem um lugar também, muito do que eu conversei com o Jonathan e de como o álbum apresenta, eu sinto que é um olhar da Carol como artista pra frente e pro futuro. E Generation é uma série que fala sobre isso, sobre perspectivas do futuro, sobre medos, anseios, vontades. E eu acho que tem esse frescor em ambas as obras. Eu concordo, amiga. Eu acho que eu queria uma nova temporada, porque eu acho que a gente se apega aos personagens e a esses problemas que eles passam, e a gente também tenta colocar na nossa vida, né? Tanto no sentido da própria Carol, acho que com o álbum a gente começa a repensar pelas coisas que ela fala, porque ela transita ali por vários momentos, do momento que ela meio que debocha da situação toda, o momento que ela para pra refletir, o momento que ela opta por pegar tudo aquilo e transformar na música dela e fazer isso crescer, sabe? Não ficar parada naquilo e viver, né? 2 anos, meu amor. Tudo. Então, essa série Generation você encontra na HBO para streaming. E agora, quando a gente caminha da série para o filme que você nos traz, qual foi a relação que você fez entre o universo cinematográfico e Urucum? Eu acho, nesse filme, eu acho que eu fiquei mais focado, assim,
numa parte visual do clipe, de Vejo Bem. Eu acho que toda a energia, assim, do filme que me passou essa mesma vibe que o clipe teve. Eu não sei se eles são tão, assim, parecidos, porque o filme é meio que se passa num período mais antigo, por mais que seja um filme recente, se eu não me engano, ele é de 2018. Eu não sei se você vai conseguir enxergar dessa maneira que eu enxerguei, mas eu não sei nem se você assistiu. O nome do filme é Midnight. Não sei se você já Nunca assistiu. assisti, é com quem? Amiga, ó, de elenco famoso, assim, não tem muito, mas tem uma participação da Alexa Demi, de Euforia, e o resto do elenco, assim, é. Sabe aquele elenco Michuruca? Não tem muitos famosos. Ah, mas me conta, eu não conhecia, achei, tô aqui dando uma googlada. É uma dramédia. É. E assim, eu escolhi esse filme porque é, os personagens principais, que na verdade é um menininho, ele é muito rebelde. Então, ele, tipo, ele faz umas coisas assim bem pesadas. O contexto do filme é bem pesado, tanto que a participação da Alexa gerou muitas. Gerou polêmica, assim, porque ela é uma personagem meio que adolescente pra adulta e ela tem uma relação com esse menino. E eu lembro que teve uma época que eu tava lendo umas coisas que gerou um burburinho, mas justamente pela rebeldia do personagem principal. E aí eu acho que nesse quesito da rebeldia, que eu encontro com o Urukun, que é muito, em alguns momentos, rebelde da Carol, a apontar ali as coisas que ela passou e de. Ela não tentou esconder, assim, o que ela era no álbum, né? Porque a galera realmente esperava que ela fosse seguir um caminho de vítima, de falar, não, não fiz nada de errado, tá tudo. Todo mundo tá fazendo uma tempestade em copo d'água. E ela meio que fez o contrário. Ela tomou pra ela aquela narrativa e falou: olha, eu fiz isso mesmo e vou cantar sobre isso porque é a maneira que eu tenho de me expressar. E o clipe de Vejo Bem, que tem uma. A música em si é bem calma, bem leve e tal, mas o clipe tem uma pegada tão assim. Ele é um pouco mais, eu acho que diria, selvagem do que a música, assim. Por mais que ele passe uma energia muito leve também, é uma coisa que Ele tá você. sempre em movimento, né? O clipe. É, Aham. é um carro, é estrada, É então uma tem essa fluidez, festa né? do nada, assim. E esse filme é muito assim também, porque ele tem diversos momentos que ele é muito calmo, só que tem esses pontos chaves, assim, que ele fica realmente um pouco mais agressivo, digamos assim. E aí, eu acho que pra contextualizar, esse filme no Brasil, ele se chama Anos 90. E ele também é um filme disponível na HBO. David, já entendi o que você tá tentando, viu? HBO patrocina ela. É, E aí eu acho que vale até ler a sinopse rapidinho. Steve, de 13 anos, mora em Los Angeles e passa o verão se dividindo entre sua conturbada vida familiar e o novo grupo de amigos que encontra na loja de skate. Então, eu acho que tem muito disso só olhando aqui pelas fotos e dando uma conferida no filme. Tem uma coisa até da cor, né? Aham. O céu azul, o verde das árvores. Tem muito desse movimento que no clipe a gente vê na estrada, né? Sim, ai amiga, que bom que você catou, porque quando eu tinha separado esse filme, eu falei assim, ai gente, será que eu tô viajando muito? Mas era uma vibe que eu pegava, assim, eu assisti esse filme já tem um tempo, mas ele ainda é muito fresco, assim, na minha cabeça. Ele é antiguinho, né? Ele saiu em 2019. Antiguinho, né? A doida. É. Mas já faz algum tempo. Foi antes do estouro, assim, da. Eu acho que foi 2018, não No foi? Brasil ele chegou em 2019, segundo o Google. 30 de maio de 2019, no Brasil. Mas ele saiu lá fora em 2018. Foi um filme pré-euforia, né? Pra Foi. Alexa Demi. E é pelo estúdio A24, que é um hitmaker, né? Uma macetada atrás de outra. Aham, amiga, hoje em dia, quando eu sei que o filme é da A24, eu já faço questão de adicionar na minha listinha pra assistir e conferir. Esse ano eu acho que eu já assisti uns três e Nossa, continuando. e eu fui olhar aqui no Rotten Tomatoes, que é o site de review de filme, 80%, minha filha. Aham. Tem gente que acha ele muito parado. Igual eu te falei, amiga, tem momentos que ele realmente, de fato, ele não faz muito barulho, assim. Ele é um filme mais calmo em diversos momentos. Mas quando chega nos momentos, assim, que explode, gata.
Não tem pra onde correr. Ele é babado. É, amiga, ele foi definido como fresh. Que é o melhor adjetivo que você pode receber no Rotten Tomatoes, hein? Eu amo como você dá várias canetadas, Amiga, eu tô amiga. aqui buscando, né? Eu não conheço, vou adicionar na minha listinha também. Eu vou aceitar a recomendação da minha amiga. E eu gostei muito que você trouxe uma recomendação de série que embasa um pouco todo da obra e o momento que esse álbum e essa era representa pra Carol. E você também aterriza dentro de um clipe. Que compõe essa era também. Então eu acho muito rico para ver essa diversidade de como a gente pode olhar para a construção de uma era hoje com os artistas que a gente tem no Brasil que estão entregando muito, né? E, inclusive, já entrando em eras, em álbuns, eu queria entender qual é esse terceiro projeto que, no seu olhar, tem tudo a ver com o Urucum e que merece ter sua cara botada no sol. Amiga, o terceiro projeto eu fiz mais assim, uma coisa mais pessoal. Tanto de gosto muito pessoal, quanto de entender a Carol como pessoa, assim. Tirando todas essas camadas de conceito, assim. Porque eu acho que o Urucum também faz o recorte da Carol enquanto uma mulher preta, falando das coisas que ela passou e como ela reagiu a isso. E como a sociedade reagiu às coisas que ela fez por conta do que ela representa pro mundo lá fora, né? Como eles viam a Carol desde sempre como uma pessoa raivosa, desde sempre. Eu acho que a partir do momento que ela entrou, assim, já tinha todo esse contexto. Então eu peguei esse recorte da mulher preta de compor a partir daí pra trazer um álbum que é uma artista chamada Summer Walker, que eu até falei pra você esses dias que você falou que não conhecia e eu te dei um fecho. Mona, você me dando um fecho no meu podcast, right in front of my salad. E o nome do álbum é Still Over It, que é é a continuação do primeiro projeto da Summer, que se chama Over It. E esse álbum, amiga, ele. Acho que você vai amar, assim, quando você tirar um tempinho pra ouvir. Tem que tirar um bom tempinho, porque ele tem 1 hora e pouca ali de duração. E ele fala muito desse ponto de vista mesmo de uma mulher negra falando sobre as vivências dela e como ela passa pelas situações. A Summer passou por muita coisa enquanto ela tava grávida, que o marido dela meio que abandonava ela, deixou ela sozinha durante a gravidez inteira, traía ela, então ela passou por muita coisa pesada e aí ela colocou tudo isso no álbum dela e levou isso adiante, sabe? E eu acho que tem essa conectividade com a Carol por também ser uma mulher preta, falando das vivências dela e fazendo todos esses recortes nessa sociedade que a gente vive. Amiga, eu conheço a capa desse trabalho dela, porque ela circula muito no Twitter, a capa desse projeto. Aham. Mas eu só tinha. Eu tô olhando aqui no meu Spotify e eu já tinha ouvido as parcerias dela, mas eu nunca parei pra escutar o projeto como um todo. Eu já tinha ouvido a dela com o Cisa, já tinha ouvido a dela com o Khalid, com o Party Next Door, mas eu nunca parei pra ouvir o projeto como um todo. E eu acho que é uma relação muito legal que você faz esse paralelo. Tem tudo a ver com a obra e eu acho que tem tudo a ver com o olhar público que as pessoas tiveram ao consumir esse. Não, não sei se é isso que eu quero falar. Você No entendeu? Só. sentido de como a gente vê de fora, né? Mas eu lembro que teve uma época que a Summer era meio que ainda julgada, porque ela meio que aceitou muita coisa, engoliu muita coisa nessa relação dela, e ainda ela saiu como errada em muitos momentos, assim. Então acho que a gente tem sempre esse olhar por fora que a gente não tá entendendo de fato o que tá acontecendo ali, tanto na relação da Carol com todo o ódio que ela passou, tanto nesse caso que eu tô citando da Summer com os relacionamentos abusivos que ela passou e tudo Eu acho que é mais. muito legal que você traz essa obra da Summer, porque eu acho que é até um lugar que a gente ocupa como espectadores disso tudo que tá acontecendo, de uma vivência que tudo que aconteceu com a Carol tinha muito mais nuances do que o que tava só sendo noticiado, né? E só o que tava sendo conversado, porque é uma vivência que extrapola muito do que, por exemplo, eu como uma pessoa branca vou viver. Então, eu acho que é um recorte muito interessante de olhar de novo pro Urucum com essa perspectiva também. E eu acho que é uma coisa que eu falei muito com o Jonathan enquanto a gente dissecava a parte visual assim do projeto, em como o Urucum se estabelece como uma obra da Carol muito atemporal, por eu acreditar que ele tenha nuances
pra você ouvir muitas e muitas vezes. Então, eu ouvi de novo ele antes do episódio e eu percebi muitas coisas que no início eu não tinha necessariamente pego. Então, eu acho que você consegue ir tirando essas camadas, tipo uma cebola mesmo, ao longo do projeto. E eu acho que é muito legal essa provocação que você traz da Summer Walker, como essa artista gringa que tem uma vivência não necessariamente parecida, mas que vai agregar uma nova perspectiva ao escutar o álbum. Tipo, eu tô curioso pra ouvir o da Summer e voltar pro Urucum. Amiga, e faz total sentido, assim, porque é igual quando você me chamou pra gente falar sobre o Urucum, eu te falei, né, amiga? Eu ouvi muito quando ele saiu, mas eu meio que não escuto sempre, assim, porque a gente tá vivendo tantos lançamentos atualmente que é difícil a gente ficar viciado só em um, que ao tempo todo tá saindo alguma coisa nova que a gente gosta de consumir. E eu sou muito fã da Carol há muito tempo. Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei, tipo, chocado, assim. Eu comecei a prestar atenção mais na parte da produção, que ela sempre entrega muita coisa. Aí depois eu comecei a prestar atenção nas letras, do que ela tava falando, o que ela queria falar. E aí eu comecei a assistir entrevistas que ela falava sobre esses contextos do álbum. Tanto que eu cheguei a ouvir o álbum às vezes e ficava realmente percebendo que tinha muitas faixas diferentes, assim. Era meio que como se fosse dividido, sem dividir. Até que ela falou que no álbum realmente tem músicas que são divididas a mesma, assim. Que uma música foi escrito como ela se vendo como Carol, mãe do filho dela, Carol, a filha da mãe dela, a Lorde, né? I am a mother's son. E aí ela falou que teve também músicas como Louca e Sagaz, que eram músicas que ela via a Carol Conká, artista mesmo, fazendo. Então acho que é uma boa perspectiva de você ouvir o álbum agora, depois de ouvir esse podcast, e entender que ela tinha ali um conceito e ela conseguiu entregar. Desde a capa, né? Que a capa, pra mim, é uma das capas mais bonitas que a gente tem aqui de álbum nacionais. A Carol sempre entrega, assim. Tirando a do primeiro álbum, todas as capas dela são Mona, bafo. você imaginando escutando esse álbum e ouvindo você atacando a capa do primeiro álbum dela, de Buttock E Free. aquele é um dos meus álbuns favoritos, amiga, mas eu não aguento Eu aquela amo capa. Buttock Freak. Amo, amo, amo. Se bem que aquela capa é camp, né? Amiga, é um recorte de uma era, assim, eu acho. Eu sinto. Eu acho que a capa de Urucum tem uma vida longa, assim. Eu acho que ela é uma obra de arte, Nossa, assim. total. A do Ambulante tem uma vida própria já. Eu acho que já criou um. Já é assim, um nível altíssimo. Tanto que eu fiquei com muito medo. Eu falei, gente, como que a Carol vai superar a capa do Ambulante? Porque a capa do Ambulante, assim, é uma das coisas mais lindas E do mundo. superou. Em minha opinião, Superou. o A capa superou. Jonathan Volper, que assina a fotografia, o Alma Negro, que assina a direção criativa junto do projeto, macetou demais, porque é uma capa belíssima. E eu acho que é o que você falou, ela encompassa muito bem, e é muito do que eu conversei bastante com o Jonathan sobre como todas as referências e tudo que ele foi me trazendo de coisas que eu nem sabia, eu não tinha visto no primeiro olhar quando eu vi o álbum. Por exemplo, ele falou de uma lágrima que tá presa no olho, que eles intencionalmente colocaram ali pra mostrar isso. Então eu acho que tem muito dessas facetas da Carol como mulher e de todos esses papéis que ela ocupa dentro da vida dela e dela com ela. Então eu acho muito massa reescutar agora. Eu tô ansioso, vou terminar essa gravação e vou reescutar o Urucum agora, olhando pra essas nuances todas. E eu acho que isso é lindo, cara. É artista demais, amiga. É muito chique, muito. Ela é muito refinada nas coisas que ela faz, assim. E ela não é uma artista, assim, gigante, né? Ela tem um nome, ela tem uma estrada, mas não é uma artista que tá o tempo todo tocando na rádio, que tem investimento e tudo mais. Amiga, Bafa, amei as suas indicações. Você foi super colonizada, né? Mas amei as suas indicações. E o pior é que eu falei pra Godoy ontem, falei, amiga, eu queria achar um álbum brasileiro, assim, pra indicar. Aí ele falou assim, o álbum da Carol já é brasileiro, então não precisa. Eu ia falar que a proposta do podcast é toda trazer artistas e obras nacionais e as Monetes trazendo só ref gringa, minha filha. Vamos olhar para nosso país, para nosso povo, para nossa criatividade.
E esse foi Bota a Cara no Sol, com minha convidada David Otávio. Espero que vocês tenham gostado das indicações que a minha amiga trouxe. Me contem pro David quando vocês acompanharem, o que vocês acharam. E queria agradecer especialmente a minha amiga por ter topado esse convite de participar do meu projeto nesse estágio inicial dele. Ai, eu amo! Muito obrigada, amiga. Amei. E todo mundo que ouviu o podcast, que ouviu as indicações, vão lá nas minhas redes sociais falar, né, amiga? O que vocês acharam das minhas indicações? Prometo que se numa próxima vez eu aparecer por aqui, eu vou tentar descolonizar o meu corpo e trazer indicações brasileiras, tá? Por favor. E onde as pessoas podem te encontrar? Então, amiga, eu tô em todas as redes sociais, mesmo com o mesmo username, que é Otávio DVD. Então, qualquer rede social que você procurar, vai estar lá, Otávio DVD, e me encontrem. Estou por aí, dando minha opinião, sendo caricata e vivendo. E por último, eu gostaria de agradecer você que escutou o podcast até aqui. Eu espero que você tenha curtido. Aceito indicações de quais obras brasileiras você adoraria ver ser destrinchada em um episódio futuro. Que amiga gostaria que eu entrevistasse no Bota a Cara no Sol. Qual indicação você acha que tem tudo a ver com o Urucum? Enfim, agora toda essa discussão que a gente teve aqui toma vida própria nas redes sociais pra gente ir expandindo essa conversa e expandindo o nosso olhar na criatividade. Você encontra no Pinterest com exclusividade uma board com todas as referências do Jonathan da fotografia para esse álbum, e você também encontra no Pinterest uma board especial criada em conjunto com o David de todas essas indicações para você poder catar links, catar pôster, referência, enfim, você encontra tudo isso para se inspirar diretamente no meu Pinterest, que é @MatheusElisei. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigada, muito obrigada. E nos vemos no próximo episódio de Cara a Capa.